Saudações, caro internauta, e bem-vindo a Angop. Na nossa rubrica habitual Destaque Nacional, trazemos como tema a relação entre avós e netos nos dias de hoje. Não saia daí. Muito se tem falado sobre a perda de valores nas famílias, mormentas, faltas de respeito que muitas vezes vão ocorrendo no seio deste núcleo fundamental da sociedade. É na família onde o ser humano toma o primeiro contacto com o mundo exterior e com tudo que o rodeia, desde os pais, irmãos, avós, objetos e tanto mais. No conjunto dos integrantes do núcleo familiar está a figura do avô, um elemento essencial na transmissão dos hábitos e costumes, especialmente em África. No entanto, nos tempos que correm, o valor que é dado a esta figura importante da família não é o mesmo. O exemplo que se dá é a forma como os netos lidam com os avós. Hoje já não tem isso, porque nenhuma neta que pode sentar mais com a avó. Nenhuma neta hoje que senta com a avó. Eu sou bruxa mesmo aqui onde eu estou. Meus netos têm uma casa que não falo com os netos. O meu primeiro filho. Os netos não falam com ele. A mãe não fala com ele. O filho bebe, assim que bebe, me atacou. A mãe é que chamou as pessoas da igreja para falar que eu sou bruxa. Hoje em dia, então, quando nós aqui que tem esse cabelo branco já, nós somos 26. Infelizmente, são comportamentos errôneos como estes que se verificam em muitas famílias, bastando apenas ter cabelo branco para ser chamado de feiticeiro ou ser simplesmente minimizado no seio familiar. Para o psicólogo Firmino Clementino, a relação dos avós com os netos não é muito direta, porque eles não vivem, muitas vezes, próximos dos netos. Os netos estão mais distantes das avós e isso faz com que muitas das vezes não recebem uma educação, um ensino, uma educação dos seus avós, de uma pessoa mais adulta, dos seus pais. Então a necessidade, aquele afeto das avós é importante para também os próprios netos, porque os netos necessitam às vezes de uma chamada do próprio avô, um conselho da avó, porque hoje nós não temos isso. Firmino Clementino considera importante que se possa criar programas sociais em que se pode englobar os avós, de modo a que estejam com os seus netos, para que aprendam com a experiência dos mais velhos, a exemplo da avó Bernarda Sebastião. O ensinamento que passou no meus netos, no ensinamento que eu passei com ele, esses miúdos queria só que ele estudasse. Respeitar os mais velhos. Respeitar os mais velhos e respeitar os outros na rua e ficar bem com as mulheres. Eu dei tudo. Não tenho uma neta, não tenho uma filha analfabeto, não tenho. Todo estuda, estudaram todo. E as netas tudo, estudo. Outro exemplo positivo do relacionamento entre avós e netos é da avó Florinda Antônio Pina, que tem um relacionamento sadio com os seus netos. Vive muito bem com meus netinhos, com minhas netinhas. Muito bem, não tem problema com eles. Brinca com meus netinhos, sim senhora. Respeita, até você não me respeita, os acompanha aqui no hospital, mamãe dele foi trabalhar. Me respeita, sim senhora. Não tem problema com meus netinhos, nem minhas netinhas. São amigos, são amigas. A chefe do Departamento de Informação e Sensibilização do Instituto Nacional da Criança, Elisa Gurgel, apesar de reconhecer as vantagens do bom relacionamento que deve existir entre avós e netos, fez saber que alguns avós não estão preparados para lidar com os netos. Temos notado hoje que as avós atualmente, muitas não estão preparadas para ser avós, porque fruto, não diria tanto fruto da desestruturação, porque mesmo as avós também têm culpa nisso, porque nós devemos passar sempre o legado de geração a geração, devemos transmitir os nossos conhecimentos, mas infelizmente uma avó hoje é aquela avó que ainda quer estudar, quer trabalhar, quer acompanhar a dinâmica da sociedade, esquece às vezes até de passar valores aos filhos e os netos onde ficam. Para o pastor presidente da Igreja Pentecostal da Assembleia de Deus do Maculuço, Francisco Sebastião, os netos fazem parte da geração dos avós e representam a sua posteridade. Por isso, o pastor fez saber que a Igreja trabalha no sentido de cada vez mais incutir aos membros da família a necessidade que há em se cultivar um bom relacionamento familiar, o que se repercutirá positivamente na sociedade.
nós damos muita importância à família e ensinamos as famílias a amarem os seus filhos e amarem os seus netos e a trabalharem para a coesão da família. Porque famílias bem preparadas vão sempre resultar numa sociedade de equilíbrio, numa sociedade que vale a pena, de que todos nós nos orgulhamos. Os netos contactados pela ANGOP falaram sobre o relacionamento que têm com os seus avós e deixaram alguns conselhos. Porque ter um avô é muito importante, porque sem avô você vai crescer com os carinhos dos pais, das mães. Também tem que ter do avô, porque o avô pode vir a dar mais carinho do que o pai. Os meus avós me aconselham que é para não desistir dos estudos, para seguir sempre os conselhos dos pais, para não desrespeitar os pais. E quando os pais mandam, tens que obedecer, não trancar a cara. E essas coisas. É muito boa a relação que eu tenho com meus avós, porque eles me ensinam várias coisas que eles fizeram antes de eu ter nascido e me educam como eu devo me comportar na escola, em casa, com meus pais. Os meus avós é que educaram meus pais, para eles me educarem, para amarem seus avós, porque eles são muito importantes, porque eles ensinam várias coisas. E são valores que nunca deveriam ser ultrapassados. Chegamos ao final do nosso destaque nacional. Gratos pela sua prestimosa atenção e contamos consigo nas próximas edições. Até lá, fique bem.